Imagina você sonhar em ter uma família, filhos e viver uma vida tranquila ao lado das pessoas que você ama. Quando você se dá conta, você tá casada com um parceiro maneiro e grávida do seu primeiro filho. Era isso que Glory estava vivendo. Ela e seu marido Moon tinham 2 filhos meninos e eles faziam tudo o que eles podiam por esses 2. Mas o filho mais novo, Harry, era um pouquinho diferente. Sempre vivendo em seu próprio mundo, como muitas pessoas falavam, ele deu muita dor de cabeça aos pais e acabou cometendo uma das maiores atrocidades que alguém pode fazer. E pior, contra os seus próprios pais. Eu já vou avisando que essa história tem detalhes bem pesados e gráficos. Então, se você tem estômago forte, vai em frente. Falou? Fala, meu povo bonito! Eu sou a Su e sejam muito bem-vindos ao canal. Se vocês, assim como eu, gostam de histórias bizarras, crimes reais, teoria da conspiração, curiosidade, umas coisas assim bem doidas, não se esquece de já se inscrever aqui no canal, ativa a notificação, deixa seu like e vai comentando se você curte esse tipo de conteúdo, beleza? Na história de hoje, nós vamos lá para Hong Kong, e o personagem principal dessa história é Harry Shaw. Nascido no dia 7 de junho de 1983, ele era o filho mais novo de Moon e Glory. A gente não sabe muito sobre o passado do casal, mas que eles estavam casados há bastante tempo, e na época que isso tudo aconteceu, eles tinham 65 e 63 anos. O casal morava num apartamento humilde com seus 2 filhos. Os pais do Harry faziam tudo o que eles podiam para dar uma qualidade de vida melhor aos filhos, e inclusive eles pagavam aulas particulares de piano pro Harry. Mas ele parecia não querer nada disso e vivia ali no seu próprio mundo mesmo. Quando ele chegou até o colegial, ele era bem retraído e tinha, assim, pouquíssimos amigos. Bem nessa época, Harry começou a ir mal na escola, o que causou grande decepção nos pais. Inclusive, faz parte de alguns povos asiáticos que os seus pais têm uma grande expectativa nos seus filhos e que eles se dediquem e sejam bem-sucedidos nos estudos. Cada vez mais falhando na escola, indo mal, tirando notas baixíssimas, seus pais decidiram intervir e mandar o Harry para a Austrália. Ele foi fazer um curso de matemática em Canberra e os pais estavam na esperança que ele ia se empolgar e se dedicar aos estudos e seguir um rumo na vida, né? Mas infelizmente esse plano também falhou, porque assim que ele chegou lá, o Harry começou a sofrer bullying e discriminação, e isso fez com que a sua saúde mental piorasse e consequentemente começasse a ir mal no curso. Em 2003 ele largou o curso e voltou para Hong Kong, mas ele mentiu para os pais falando que ele tinha se formado no curso sim, e que tava tudo bem. Só que, claro, não demorou muito para os pais descobrirem a verdade e ficarem mais uma vez decepcionados com o filho. Numa última tentativa de fazer ele tomar um rumo na vida, Moon e Glory resolveram forçar ele a cursar a universidade na faculdade de Hong Kong, para ele seguir estudando, né? Só que, de novo, esse plano não deu certo, porque ele não tava nem aí pra carreira nenhuma, não queria saber de estudar, não se dedicava, e aos poucos ele foi ficando cada vez mais isolado e só ficava trancado no quarto jogando videogame. No mundo dos games online, parece que ele tinha encontrado um pequeno círculo de amigos e por ele ser muito bom nos games, ele se sentia um pouco respeitado ali naquela área. Mas aos poucos, esses amigos que ele tinha começaram a ficar preocupados com ele também. Isso porque o Harry falava sobre assuntos meio estranhos e vira e mexe falava que ele acreditava ser um psicopata. Meio bizarro, né? Os estudos não eram a única coisa que o Harry falhava. Por causa do seu comportamento retraído, a sua falta de habilidade social, esses papos esquisitos aí de ser psicopata, né? Já dá pra imaginar que no quesito amoroso, ele também não tinha muito sucesso. Ele nunca conseguiu manter uma namorada estável. Meninas que se envolveram com ele falavam que ele não demonstrava nenhum afeto ou compaixão. O cara era frio igual um iceberg. Uma das namoradas dele acabou engravidando dele e assim que ele soube da notícia, ele mandou ela abortar o bebê, tipo, agora. Mas a namorada disse que não ia fazer isso e ia seguir com a gravidez. Harry, por sua vez, ao invés de pegar essa oportunidade pra crescer e agir como um homem, assumir o filho e participar da vida da criança, né? Ele decidiu sumir do mapa e nunca mais ver a namorada e não ter nenhum contato com o filho. Quando o assunto era emprego, ele também tinha dificuldade pra manter o emprego, ficava pulando ali de lugar em lugar e só conseguia se manter em cada emprego somente por algumas semanas. Ou ele era demitido por
por causa do seu comportamento ou ele se demitia do nada mesmo. O único emprego que ele conseguia manter é quando ele fazia alguns bicos de pianista em alguns eventos. Mas ele nunca quis que seus pais soubessem disso. Ele não queria dar o braço a torcer porque algo que os pais fizeram realmente ajudava ele na vida, né? E foi em um desses empregos que ele conheceu o outro personagem dessa história. Em 2007 ele conheceu Angus Tisey. O Angus tinha 35 anos, era do Macau e as pessoas que conheciam ele falavam que ele tinha uma alma super gentil e pura. Ele não era muito inteligente em comparação com o QI alto que o Harry tinha, que era de 126. Angus tinha um QI de 84. Na escala de QI, uma pessoa com uma inteligência média fica ali na casa dos 100 pontos. O Harry é classificado com um QI de inteligência superior, enquanto o Angus, que fica perto dos 80 pontos, é considerado uma pessoa no limite da deficiência intelectual. Até por isso, alguns amigos do Angus falavam que ele era facilmente manipulado e geralmente fazia o que os outros queriam em troca de uma boa amizade ou um bom prato de comida. E no quesito amoroso, ele também não tinha muita sorte. A sua primeira namorada acabou morrendo num acidente trágico enquanto eles estavam juntos ainda. E quando ele casou com a sua primeira esposa, ela acabou confessando pra ele no dia do casamento que só tinha casado com ele pra conseguir a cidadania de Hong Kong. Ah, e detalhe, ela já era casada, safada. Enfim, ele resolve se mudar aqui pra minha área e pra quem não sabe, eu já moro na Nova Zelândia há quase 10 anos. Então ele veio passar um tempo aqui. Ele se apaixonou por uma mulher aqui na Nova Zelândia, mas infelizmente essa mulher também sacaneou ele, roubou todo o dinheiro dele, deixando ele com quase nada. Isso fez com que o Angus voltasse para Hong Kong em 2010. Toda essa situação foi muito difícil para ele e durante os próximos anos o Angus tentou por diversas vezes se autodeletar, se é que vocês me entendem. Ele falhou todas as vezes, mas tudo tem um preço, né? Numa dessas tentativas de cometer o autodeletar, ele acabou bebendo mercúrio e isso afetou muito o seu estado mental e ele nunca mais foi o mesmo depois disso. Durante esse período, o Angus estava muito vulnerável e desesperado para qualquer atenção, qualquer forma de amizade, alguma coisa que ele pudesse sentir um pouquinho de felicidade. E foi nessa época que o Angus estava super vulnerável, que o Harry acabou se aproximando dele e eles foram ficando bem amigos. No final de 2012, Harry estava com muitas dívidas. Ele estava sem emprego e o pouco que ele tinha, ele acabou perdendo porque foi tentar investir num desses esquemas de ganhar dinheiro rápido, sabe? E ó, se ferrou. Ele basicamente estava vivendo de uma mesada que os pais davam pra ele. Mas vocês acham que ele ia ser grato e gastar o dinheiro com sabedoria? Errado. Ou até mesmo economizar o máximo pra não explorar o coitado dos pais, né? Óbvio que não. Ele continuava esbanjando, comia em bons restaurantes, gostava de usar roupa de marca. Dá pra acreditar? E pra piorar, as pessoas falavam que ele era super soberbo, que ele era daqueles que destratava o garçom e não dá nem bom dia pro porteiro, sabe? Ou seja, um merda uma pessoa ruim. Cansados dessas atitudes do filho, o Moon e a Glory resolveram botar um basta nessa situação e deram um ultimato nele, falando que ele tinha que arranjar um emprego e sair de casa pra ganhar um rumo na vida mesmo. Mas isso acabou criando uma grande tensão entre o filho e os pais, e no começo de 2013 as discussões eram quase diárias. E os pais estavam incrivelmente frustrados e chateados com o filho. O Harry era um folgado e as coisas só pioraram em fevereiro de 2013, quando eles tiveram uma discussão feia, porque o Harry veio com a incrível ideia de que eles tinham que vender o apartamento que eles moravam e dividir o dinheiro em 3 partes. Uma pro irmão mais velho, uma pra ele e a terceira parte pros pais. É mole. Obviamente, os pais falaram que não iam fazer isso, que eles já estavam quase se aposentando e que agora eles queriam curtir a vida mesmo. E foi nesse momento que eles se emputeceram e resolveram mandar o filho sair de casa. Expulsaram mesmo. Isso fez com que o Harry ficasse super bravo e naquele dia ele saiu de casa pra nunca mais voltar e cortou todos os laços com a família. A gente não sabe direito aonde ele ficou quando ele saiu de casa, mas durante essas semanas ele começou a bolar um plano surreal. E esse plano ia deixar Hong Kong inteiro chocado com tanto horror. Era dia 15 de março de 2015 e a polícia recebeu uma ligação anônima de manhã cedo para ir num apartamento numa área residencial nos subúrbios de Hong Kong para prender um homem de mais ou menos uns 20 e poucos anos, após esse homem confessar um crime por uma conversa de WhatsApp, falando que ele tinha matado os próprios pais. E após a polícia prender esse primeiro homem, uma segunda prisão foi feita. E se você ainda não adivinhou quem
quem eram esses dois homens, eu posso confirmar que eram Harry e o Angus. E a confissão era de ninguém mais, ninguém menos que o próprio Harry. Vai vendo. Depois de lerem as tais mensagens no WhatsApp, a polícia forçou a entrada e invadiu aquele apartamento para ver o que tinha lá dentro. Esse apartamento não era onde os pais do Harry moravam, era do Angus, na verdade. Assim que a polícia entrou no apartamento, eles sabiam que tinha algo muito errado acontecendo lá dentro. Tinha manchas de sangue no chão e na parede, sacos de lixo cheios de cimento e areia, e várias armas foram localizadas no apartamento, incluindo uma serra e 7 facas. Mas essas evidências não iam ser nada comparado ao que eles acharam em seguida. Tá preparado? Dentro do micro-ondas, os investigadores viram uma camada grossa de uma gordura amarelada com um cheiro bem forte de carne cozida. E depois de abrir um daqueles sacos de lixo, eles entenderam o que é que estava cozinhando ali dentro. Esse saco estava lotado de diversos membros humanos decepados. E antes de continuar, a gente precisa voltar 2 meses atrás, antes desse crime acontecer. E é aqui que a gente começa a ver o plano maligno do Harry. Depois de sair da casa dos pais com muita raiva, ele não conseguia aceitar o porquê que os pais fizeram aquilo. Ele não entendia o porquê que os pais queriam que ele trabalhasse e ele achava realmente que ele tinha direito a uma parte do apartamento. Ele culpava os pais por todas as frustrações da vida dele e devido a essas discussões e os problemas que ele tinha com os pais, na cabeça doentia dele, ele não via outro jeito a não ser matar os próprios pais. Os investigadores depois descobriram, vendo algumas anotações que eles acharam, que o Harry acreditava que se ele matasse os pais, ele ia conseguir renascer e seguir com a própria vida. Tava equilibrada a cabeça do menino, né? Foi nesse momento que o Harry usou a sua inteligência superior e manipulou o coitado do amigo, o Angus, a participar do seu plano maligno. E considerando que o Angus era facilmente manipulado, não foi difícil convencer ele a aceitar participar disso, mas só por garantia que ele ia fazer o que ele prometeu, ele resolveu ameaçar o Angus e falar que se ele não fizesse, ele ia matar a mãe do Angus. Nos meses seguintes, Harry fez várias compras, que incluíam as facas, um micro-ondas, um fogão e, claro, 2 geladeiras novas. E o que ele tinha planejado para os seus pais é um terror que vai além de qualquer compreensão. Agora, voltando lá pro começo de março, o irmão mais velho do Harry estava super preocupado porque já fazia mais de 1 semana que ele não ouvia nada dos pais. E isso era muito incomum. Harry tentou acalmar o irmão, falando que de repente eles tinham saído de férias, tinham ido pra China ou algo assim. Mas o irmão achou isso muito estranho, porque mesmo se eles tivessem ido pra China passar férias, eles iam ter avisado, né? O irmão mais velho ficou bem cabreiro com isso tudo e resolveu ir até a polícia fazer um BO de desaparecimento dos pais. A polícia então começou a investigar o desaparecimento do Moon e da Glory. Eles verificaram que eles não tinham pego nenhum voo, então essa história de ter ido pra China caiu por terra. Também não acharam nenhum indício que eles tinham saído da cidade de carro ou de ônibus. Devem ter usado aquelas câmeras de identificação de rosto que rastreia a vida toda da pessoa lá na China, né? Mas isso é assunto para um outro vídeo de teoria da conspiração. Voltando, o irmão mais velho do Harry começou uma campanha pesada na internet, nas redes sociais, pedindo qualquer informação dos pais, e o que sabiam é que eles tinham sido vistos pela última vez no dia 1º de março e só. O Harry, inclusive, entrou em contato com o jornal local para fazer uma apelação para a população que ajudassem eles a encontrar os pais. Mas nenhuma dessas ações foram bem sucedidas para achar o Moon and Glory. E 9 dias depois, a razão disso tudo ficou bem clara. Os policiais que estavam no apartamento naquele dia 15 de março ficaram horrorizados com o que eles viram. Parecia cena de filme de terror mesmo. O saco de lixo estava cheio de partes humanas, o micro-ondas coberto de gordura humana e o mais bizarro, foram encontrados mais de 600 containers daqueles descartáveis, tipo de lanche para viagem, sabe? Que a gente acha assim em lanchonete. E todos continham a carne cozida e temperada do Moon e da Glory. Aff, sério. E quando eles foram abrir as geladeiras, eles encontraram lá dentro a cabeça dos dois. Credo. Eles também encontraram debaixo do colchão do Angus um caderninho que tinha algumas anotações de como se livrar dos corpos. E uma lista das coisas que eles iam precisar para poder fazer isso. Eu vou até tomar um chá depois dessa. O livro explicava que os ossos tinham que ser cobertos por areia e cimento antes de serem jogados no fundo do mar. E algumas partes do corpo é especulado que essas foram cozidas e comidas.
Seguindo pro julgamento dos dois, que como dá pra imaginar, eles ficaram presos até o julgamento, né? O julgamento foi marcado pro dia 14 de agosto, mas teve que ser remarcado pro dia 15 de fevereiro, porque 2 membros do júri não aguentaram a nojeira que eles iam ter que ver nas evidências, então eles pediram pra ser substituídos. Durante o julgamento, psicólogos tentaram mostrar que a mente do Harry era super problemática. Eles descobriram que nos meses antes dele cometer o crime, ele escutava em loop a música Vers la Flamme, que é uma música clássica, tocada no piano e muito intensa, e isso fez com que ele entrasse num estado psicótico e que as suas ações foram influenciadas por essa música. O Harry disse que a música intensificava as imagens de fogo e morte na sua mente. Ele sentia que o mundo ia acabar e que não tinha como sair disso. Agora, que cara doido, né? Os psicólogos também falaram que o Harry sofria de transtorno bipolar e transtorno obsessivo compulsivo. Mas, após uma segunda análise psicológica, essas duas teorias caíram por terra e ficou concluído que ele tinha um transtorno de personalidade e narcisismo extremo. O Harry depois confessou que se ele tivesse conseguido se livrar do assassinato dos pais, ele e o Angus tinham planejado ir até a China para continuar matando gente, mais especificamente garotas de programa e mulheres aleatórias assim na rua. Muito doido, né? Mas os dois homens tinham versões muito diferentes do que aconteceu com o Moon e com a Glory. O Harry, na verdade, nunca disse que tinha responsabilidade total pelo que aconteceu, e ao invés disso ele tentou até jogar um pouco da culpa no Angus. Vai vendo. Ele disse que convidou os pais até o apartamento do Angus para ter uma conversa com eles sobre o futuro dele e unir a família novamente, e que assim que os dois entraram no apartamento, o Angus foi e cortou a garganta do Moon. No início ele esfaqueou a mãe pelas costas e também cortou a garganta dela. Mas ele disse que durante o assassinato ele acabou cortando a perna dele e ele precisou sair correndo dali para tomar uns pontos no corte. Enquanto ele foi procurar ajuda médica, ele deixou o Angus sozinho no apartamento. Segundo ele, assim que ele voltou para o apartamento, o Angus já tinha cortado e desmembrado os corpos, deixando ele livre de qualquer culpa em relação à mutilação dos corpos. E ele ainda tentou armar mais ainda pro amigo, botando as anotações do caderninho embaixo do colchão do Angus, para ele levar a culpa toda mesmo sobre isso. Mas após fazerem uma análise na escrita do Harry, ficou concluído que na verdade aquele caderninho pertencia ao Harry e não ao Angus. Só que a versão do Angus era completamente diferente da do Harry. O Angus disse que na verdade o Harry deve ter matado os pais bem antes dele chegar até no apartamento. Isso porque ele estava fora da cidade até o dia 4 de março, que seriam 3 dias depois da data da morte dos pais dele. Angus também disse que ele estava morrendo de medo do Harry matar a mãe dele, por isso que ele aceitou ajudar a se livrar dos corpos. Ele insistiu que não teve participação nenhuma no assassinato do Moon e da Glory. Enfim, pareciam que as evidências físicas e os testemunhos disponíveis foram suficientes para convencer o juiz e o júri a favor do Angus, e o grande fator disso tudo foi a diferença de QI entre os dois e o fato que amigos e família do Angus provaram que na verdade ele era uma pessoa do bem, diferente do Harry, que foi descrito pelo próprio juiz como um narcisista que só se preocupava com seu próprio sucesso e que ele não tinha sentimentos nenhum por qualquer outra pessoa. O juiz também disse que o crime foi bem planejado e premeditado, e o Harry inclusive falou para amigos em conversas do WhatsApp que ele acreditava sim ser um psicopata e que ele não tinha simpatia nenhuma pela dor das outras pessoas. Tudo isso por causa da sua infância e adolescência conturbada. O Harry também disse que o seu processo de emoção era bem diferente de uma pessoa normal. No dia 20 de março, um veredito foi finalmente concluído. Harry Shaw foi considerado culpado pelo assassinato dos seus pais e Angus Tsay foi considerado inocente. Harry foi condenado à prisão perpétua pelos assassinatos e mais 9 anos e 4 meses pelo sumiço dos corpos. Angus foi condenado a 1 ano de prisão pelo sumiço dos corpos, e como ele já estava preso há 2 anos, né, porque ele estava esperando as datas do julgamento, ele foi solto assim que saiu a sentença. No argumento final do juiz, ele disse que as pessoas se perguntam por que você fez isso, e o fato de você não ter uma resposta óbvia para isso é o que faz você ser tão perigoso. Verdade, né? Nada justifica o que ele fez e agora esse monstro vai ficar na prisão pro resto da vida. Agora, coitado do irmão do Harry, que ficou completamente devastado com isso tudo. E pior, saber que o irmão fez isso contra os próprios pais. Esse caso me fez pensar como a mente de certas pessoas opera de uma maneira completamente diferente do padrão. Como pode alguém ter esse tipo de pensamento e essa frieza de planejar e cometer essas barbaridades sem nem se abalar? Então é isso, pessoal. Essa foi a história de hoje, assim, bem pesada. Já comenta aqui o que vocês acharam disso tudo. Bem horroroso, né? Já curtiu?
curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Não esquece de se inscrever porque ajuda muito a gente aqui. Fiquem ligados pro próximo vídeo. Falou!